falar de glúten, vamos falar de inflamação, vamos falar de terror intestinal, vamos falar de fadiga, vamos falar de problemas de cognição, vamos falar de irritação. Você está preparado aí? Espero que você esteja preparado aí. Então, você que entrou aqui no canal, né? Você se inscreva, ative o sininho, ok? Já deu seu like, nos ajude colocando aí 4 palavrinhas, né? Dizendo, né, Cristiane, da onde você está nos assistindo, ok? Se você está inscrito no canal, tá vendo isso aqui depois, né? Verifique se o sininho está ativado, né? Se o sininho está ativado, ok? E se está tendo algum problema de ativação do sininho aí você tira e bota o sininho em cima disso, né? Atualizando vocês, né? Agora, sexta-feira, nós estamos chegando em Brasília para a imersão no dia 18. Então, dia 18 agora de maio, nós estamos chegando, né, em Brasília, Planalto Central, né, para fazermos uma imersão justamente sobre o conceito Life Day e sobre todo o efeito do despertar now, né, dentro de um conceito de reengenharia biopsicossocioenergética. Né? Então, vocês estão convocados a estar com a gente em Brasília, né? Agora, dia 18, ok? 17 eu já estou chegando lá, se Deus quiser. E 18 nós estamos fazendo essa imersão. A doutora Carla vai estar com a gente, o terapeuta Luiz Manuel já confirmou presença, vai estar, né? Pelo menos o café já está certo. O café já está certo aí. Papo a gente vai bater um monte, né? Só tem cabeçudo, só tem cabeçudo. Então, conversa não é o que não vai faltar, né? Então, vocês, né, têm que fazer um esforço para estar com a gente, né? É um momento que a gente ainda tem um pouco de liberdade, um pouco de tempo, né, diante de acontecimentos que estão para se suceder aí no futuro breve. Aí. Tem muita coisa aí para acontecer, e se eu fosse você, eu ia nadando para Brasília, nadando, vai nadando, né? Eu acho que o oceano está quase em Brasília, quase em Brasília aí. Então tu vem nadando para Brasília, porque o negócio está sério, né? Está sério. Nosso carinho aí pelo nosso povo do Rio Grande do Sul, né? Parece que as águas de novo estão subindo, né? E nós vamos ter mais alagamento, cara, mais alagamento lá. Só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. Parece que alguma trégua eles começam a ter só depois do dia 20 de maio. 20 de maio, até lá, nós temos fortes emoções ainda no Rio Grande, e aí leva quase um mês para as águas baixar. Isso vai dar 20 de junho, né? Provavelmente só no final de junho é que nós vamos ter uma dimensão exata do que nós estaremos enfrentando. Né? E depois vem julho e agosto e de novo chuva em setembro. Então vai ser um negócio sério, muito sério aí, recuperar o Estado em 60 dias, que é impossível hoje. A gente já sabe que é impossível, então o pessoal vai ter que priorizar um monte de coisa, tomar um monte de atitude, né? Para justamente se proteger em tempo real, gente. Então, a nossa solidariedade aí a todos que estão nesse esforço pelo Sul e os que estão no Rio Grande também. Mas vamos lá, doutora Carla, seja bem-vinda. Olá, doutora Alex. Boa tarde a todos. Ó, tem gente que fica perguntando, eu fiz uma plaquinha aqui, ó. Qual que é o seu contato? Quem quiser Que também adquirir legal! Brasília, que precisar É de só dar o print. informação aonde ficar em Brasília, né? No sábado, nós estamos à disposição também para poder ajudar a gente a ficar aqui mais próximo. Entre em contato e vamos para Brasília, porque realmente tem muita informação, né? E presencialmente, realmente, além desse contato energético, né? De ter ali uma turma que com certeza vai estar elevando ainda mais, né? A frequência de Brasília, vai também estar trazendo informações privilegiadas, tá? Então, tá aqui o contato, o Renato está também, eu posso passar o telefone do Renato, quem precisar também, que está organizando, e o doutor Alex será muito bem-vindo aqui na nossa região, no centro-oeste brasileiro.
não é? Está Ah, não, que prometendo, o legal. Centro-Oeste o Centro-Oeste está prometendo, só misericórdia, né? Entendo, é. Vamos meter a mão no céu aí do Centro-Oeste também. Com Só certeza. misericórdia, cara. Só Jesus. Eu espero que hoje, na leitura de Enoque, né, a gente Sim, consiga ter noção do que está acontecendo. Né? Até a chamada hoje, depois nossa aqui do Enoque, né? Enoque além da imaginação. Eu botei além da imaginação. Porque o negócio vai ficar sério hoje. Hoje fica sério no Enoque. Vai ficar sério. E depois na Churchill, né, a gente vai conseguir fazer depois de 2 semanas aí, se Deus quiser, 18 horas, vai ficar mais sério ainda, que eu já estou vindo com cajado na mão já em cima, porque está na hora da galera dar uma despertada, né, cara? hoje A desperta. começar aí pelo glúten, né? Pelo glúten, né? Exatamente, nós temos aí um grande vilão na alimentação hoje, né? E que tem aí muita gente inflamada. E olha, eu vou falar uma curiosidade para vocês, que é uma realidade, que tem muita gente internada em sanatório, que o problema é glúten, viu? Porque ataca muito o sistema neurológico. Tem muita gente surtada aí com depressão, tomando um monte de medicação, inclusive para dormir, que pode ser problemas com glúten. Tem muita gente aí que tem diarreias frequentes, ou o intestino não funciona, que pode ser o glúten. Muita gente tem dor articular, dor de cabeça constante, né? As enxaquecas, eu tenho há muitos anos, mas tem muito tempo que você está ingerindo glúten. Será que seu corpo veio preparado para uma proteína modificada geneticamente? Então, nós não viemos para isso, É, neutralizar. só para a gente contextualizar, né, Carla? O trigo ele foi mudado na década de 70, não é isso? E ele chega com força na nossa vida a partir dos anos 90, né? Com força, né? Que aí a maioria das colheitas já eram feitas de trigos modificados e a questão da soja também. Eu acho que é o mesmo período da soja, acho que foi o trigo e a soja, né? Eu acho que os dois mudaram no mesmo período, né? E aí, o impacto disso dentro do nosso organismo, por que que ele nos inflama? Então, por ser uma proteína que o corpo não reconhece, é como você colocar algo externo do seu corpo, que você não tem enzimas para degradar aquilo. Vou explicar para vocês claramente o que, que é o glúten, tá? O glúten não é um carboidrato, apesar dele ser encontrado em vários carboidratos, né? Como no trigo, no trigo não, na verdade, né? Na farinha de trigo, na farinha de. Muitas vezes na aveia tem o traço do glúten também, né? Então, várias farinhas contêm essa molécula. Essa molécula, ela é muito interessante para dar o quê? A leveza ao produto, para deixar fofinho, para estabilizar a forma. Então, ele é usado a larga escala dentro da indústria. Você acorda de manhã, vou falar de uma pessoa que está internada no hospital hoje. Ela acordou no hospital, o que, que eles vão servir? Um pãozinho. Na hora do almoço, às vezes vem o quê? Um macarrão. À tarde ele recebe o quê? Uma bolachinha. À noite vem o quê? Uma sopinha. E depois vem o quê? Uma outra bolachinha. Ele comeu 5 vezes um inflamatório para a pessoa que está doente. O que está saudável já está tendo reação, o que está doente mais ainda. Então, realmente, nós temos que orar muito, né? Pelos profissionais para que eles despertem, porque aos poucos as pessoas estão sendo envenenadas. Essa é a grande realidade. Nós estamos sendo envenenados lentamente, não estamos vendo, né? A indústria que te cura é a mesma que te adoece. Então, hoje, nós, né, que fazemos a parte da nutrição, né? Sou biomédica, sou nutricionista, e dentro da nutrição, eu vejo um envenenamento lento, muitas vezes. A combinação de produtos numa dieta que não é favorável àquele tipo sanguíneo, né? Então, eu gosto muito da genética nesse sentido da dieta, apesar que a genética ela não é o fator principal para disparar uma doença. Você tem a tendência e você pode silenciar esse gene. Aí existe a epigenética, que são essas alterações externas, como alimentação inflamatória, né? O glúten da vida, o silicone, alguns tipos, né, de produtos que são injetados no organismo humano, que não é biocompatível, o corpo vai fazer o quê? Rejeitar. Nessa rejeição, Deixa ele eu ativa pegar, o imunológico.
Deixa eu pegar um gancho aí, cara, que você abordou uma coisa aí que não é para diretamente, né, o nosso assunto, mas já me despertou agora uma curiosidade grande, né? Você falou do silicone, Sim, né? Hoje é muito comum, né, o pessoal brincar com o silicone, né? Desde os seios, bumbum, panturrilha, né? Panturrilha, né? Então, essa questão desse uso do silicone, ele pode gerar problemas inflamatórios para o corpo? quem trabalha na área, quem vai te vender o produto, talvez a visão dele seja que não, né? Mas se a gente pensar em biologia e alterações através, né, do seu DNA, sim. Eu não tenho coragem de colocar silicone no meu seio, tá? Eu acho assim, é um problema que a larga escala as mulheres já estão sofrendo sem saber que é ele. Existe a doença, né, do silicone, a doença chama ásia. Só que essa doença não é só de silicone, são produtos externos injetados que seu corpo não tem biocompatibilidade, ele vai rejeitar. Quando há essa rejeição, ele vai criar ali em volta daquele produto uma cápsula fibrosa, que são células imunológicas Sim. tentando te defender. Aquela fibrose que cria ali em volta é tudo célula tentando te defender por sistema Uhum. divina inteligência do corpo. Só que ele tenta tanto, 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 que ele ativa o quê? Autoimune. Então, aquilo que você tinha no DNA lá, guardado lá atrás, que sua mãe tinha uma enxaqueca constante, você pegou e deu play pro negócio. Aí você come glúten, você põe um silicone, você toma uma água, né, também envenenada, você passa um monte de produto cheio de conservante e corante no seu corpo, no seu rosto, você não compra um batom sem chumbo, né? Você está sendo envenenado. E as pessoas estão ficando lentamente envenenadas e lentamente adormecidas. Por quê? Sua memória, sua concentração, seu raciocínio, né? Então, a parte neurológica também sofre daqueles que têm uma predisposição neurológica. Se eu tenho um parente, né, um pai ou uma mãe, que tinham surtos psicóticos, né? Você atende muito isso. Ontem você estava com um paciente assim, né, doutora Alex? Os surtos Sim. psicóticos, você tem que fazer tratamento emocional, você tem que fazer o biológico também. Você tem que fazer desparasitação, tirar metal tóxico, suplementar esse paciente e mudar essa dieta. Então, são fatores que vão somando. A arma é cheia de bala. É puxar o gatilho, você tem que ir colocando bala nesse revólver. E aí você vai colocando ao longo da vida. Agora, hoje, o tema ser glúten, por quê? Porque está a larga escala o tempo todo, as crianças estão crescendo, nascendo, a mãe na gestação, a primeira coisa que ela tinha que evitar é o contato com essas intolerâncias, essas sensibilidades, que todos nós vamos ter. Vamos pensar aqui que é o glúten, assim, visualmente. Vai numa padaria, pede para o padeiro um pedaço da massa do pão. Leva essa massa debaixo de uma torneira e vai lavando. No final vai sobrar uma cola. Vai cair aquela água branca, vai sobrar uma cola. Aquele resíduo, ele vai parar e tampar ali as microvilosidades do seu intestino, aonde as bactérias benéficas iriam ali para comer o alimento, degradar, para produzir enzimas, para degradar, porque elas fazem degradação de vitaminas no alimento também, né? O que vai acontecer? Elas não vão conseguir. Se elas não vão conseguir, elas vão adoecer. E aí a gente vai adoecer a nossa microbiota, o nosso microbioma total também fica adoecido, né? Aí as pessoas começam a ter, né, algumas sensações diferentes, gases, arrotos demais, mau hálito, né? O cheiro da pessoa fica mais forte. E são as leves sensações que você consegue identificar. Tem um outro fator, doutora Alex, que é muito importante a gente sempre raciocinar nesse sentido, que é quanto mais água pura eu bebo, quanto mais uma água limpa, mais detox eu vou conseguir fazer. Eu vou neutralizar toxinas. Nosso intestino tem mais de 100 trilhões de bactérias. Trilhões. A gente tem muito mais bactéria no corpo do que célula. A gente é 90% micro-organismo. Só que a gente quer ser o quê? Micro-organismo bom, não invasores que vêm ali para fazer o quê? Uma disbiose. A gente quer ter simbiose com a nossa microbiota. E não desbiose. O que tem acontecido é que a gente vai alterando o pleomorfismo dessas bactérias com as nossas alimentações, os nossos micro-organismos que vêm para o nosso bem acabam se transformando em vilão
e atacando as velocidades do nosso intestino, muitas vezes. Aí, essa microbiota, o que ela vai fazer? A gente tem uma peneirinha ali na mucosa intestinal. Essa peneirinha vai começar a sofrer o quê? Alterações, e vai cair em corrente sanguínea resíduo de alimento, vai cair resíduo de medicação, vai cair bactérias patógenas e as doenças autoimunes, porque o seu organismo, por inteligência, vai tentar o quê? Limpar aquilo que não é para estar no sangue. Vai ativar tanto o seu sistema imunológico, ele pira e começa a te atacar. Então, é muito sério a gente tentar restringir a nossa alimentação daquilo que inflama, tá? Existem as reposições dos probióticos, das bactérias boas, dos prebióticos, né, que alimentam essas bactérias, mas tudo na hora certa. Não adianta eu tentar fazer de forma errada. Primeiro eu tenho que limpar essa casa que a gente fala, né? Essa casa está bagunçada. Vamos limpar, tira esses móveis velhos. Agora a gente vai organizar essa casa. Não adianta eu ficar atacando suplemento que eu vi na internet, né? Por isso que a gente precisa de acompanhamento mais detalhado, para não fazer errado. Porque senão muitas vezes está fazendo o quê? Cocô caro. Né? Está comprando Olha, um suplemento e não está absorvendo. Você está jogando tudo fora. Então, uma dieta não saudável vai trazer uma série de fatores. A gente adoece pela boca. O peixe ainda morre pela boca. Os principais fatores de adoecimento é a boca, tanto dos dentes quanto da alimentação, tá? E a Carla, boca, deixa eu fazer uma pergunta para você aí. Nesse processo, né, de alimentação, né, nós estamos agora, né, sendo surpreendidos quando a gente vai ao mercado com vários itens com Tzinho de transgênico, né? Com sim, Tzinho de transgênico. Tudo que tiver esse Tzinho teria o mesmo efeito do glúten nessa dificuldade da degradação. Isso pode evoluir para processos inflamatórios e até desencadear, né, não só as doenças autoimunes, né, mas também como o caranguejo turbo e coisa do gênero, quer dizer, isso pode virar um gatilho biológico, essa alimentaçãozinha que vem conter. a Organização da Saúde diz que não há risco, que não apresenta risco ao ser humano. Mas da mesma forma que ela fala que não apresenta para isso, outras coisas já estão sendo comprovadas. A ciência é muito lenta, né? Só que na prática, o que a gente vê é o quê? Que as pessoas estão adoecidas. E sim, esse tezinho tem que ser colocado não é à toa, é porque já está tendo um olhar diferente. Por que está tendo que colocar lá alto teor em açúcar, alto teor em vamos dizer, de gorduras, né, saturadas. Potássio, Porque potássio. já tem características de doenças despertadas para aquilo. Você está sendo avisado silenciosamente ali. Não é? Uhum. O sistema está dando o aviso, mas ele não te fala que é como, né? Esse é o único Ele ainda fator. não chegou no ponto do cigarro de colocar todos os danos que provoca, né? O cigarro Exatamente. acho que levou mais de um século, né, para eles poderem dizer o quanto Sim, de danoso, né, as substâncias causam. Né? É o caso dos refrigerantes. Né? Eu creio que em algum momento eles vão ser obrigados a colocar toda a estrutura de dano ali do que ele causa, a questão do açúcar, né? O açúcar era um que já era para estar entrando, né? Todo o dano que ele causa ali, corrosão cerebral, né? Os problemas na área da demência, até do próprio Alzheimer. Né? Então, nós já temos já muitos artigos científicos que vão apontando, né, para problemas alimentares gerando, né, as patologias. Agora, dentro desse trânsito alimentar, né, porque eu sempre ouço as pessoas dizer o seguinte: ó, comer bem é caro. Isso é fato ou é fake? Então, eu acho até que as pessoas têm que mudar essa mentalidade, porque comer bem não é caro, comer bem é mais barato, que você vai comer comida de verdade. Caro, eu acho, é uma garrafa de refrigerante custar R$ 10 e você leva para casa. Isso é caro. É caro o que você depois vai ter que comprar de medicamento para sua filha que despertou uma doença, né? Uma doença autoimune, que está lá com tiroidite Hashimoto por conta de glúten e não tem diagnóstico fechado por quê. Isso para mim é caro. Agora, a comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne, salada, né? O básico, ele ainda dá para se comer na família, né? É claro que É, tem situações e regiões
que tem alguns outros transtornos que ficam mais difíceis, mas na grande maioria do nosso país, Brasil, né, a gente ainda consegue ter uma alimentação simples e boa. Veja bem, tu falou na carne, e aí eu já vou virar o vilão da história, né? O vilão da história, porque, né, eu venho de uma época, né, que o boi ele tinha um tipo de alimentação que não é que está comendo alimentos modificados, o Também. bendito do boi, tá certo, né? Microplástico está chegando para o boi também, tá E tá certo? no nosso Metal sangue. pesado está chegando para o boi também. Então, né, o boi está vindo turbinado. O boi está vindo turbinado. Né? O porco também, ó, o suíno também, a galinha também, meu Deus, a galinha também, tá certo, né? Ovelha, eu não sei, eu tenho até que levantar sobre ovelha, essas ovelhas estão sendo turbinadas também, mas em resumo, né, boa parte do que é proteína animal, né, ela já vem sendo turbinada. Esse efeito do turbinar deles, né, pode chegar até nós. Pronto, eu consegui a pergunta certa é essa. Se eu estou comendo um bicho que está turbinado, isso passa para mim, ou o organismo do bicho digere, e quando eu como, eu não estou comendo o que ele comeu. Então, o problema é que a gente não pode entrar numa bolha e falar: "Não vou comer nada", porque está tudo alterado, tudo modificado, né. O vegetal, a fruta, eles estão lá cheios, né, de toxinas, não pode mais falar que é Não, agrotoxicidade, né. não, não, A não. gente pode falar, então, que são pesticidas, né, que vêm ali para eliminar micro-organismos, mas acaba eliminando células boas daqueles alimentos também, né, e alterando essa composição biologicamente também, né. Então, assim, nós estamos no momento de estar tudo alterado. Agora, o que a gente tem que fazer é tentar de uma forma ainda menos alterada, que é menos pacote e mais, né, desembalar mais. Eu tenho uma grande amiga, Ione, que falava isso há muitos anos atrás, antes que eu ainda comia glúten, na época em excesso, na época eu tinha psoríase, meu cabelo caía, eu tossia o dia inteiro. Eu tinha uma tosse crônica e fiquei rouca, minha voz não saía, né? Eu falava, as pessoas ficavam, Então, assim, depois que eu fui me estudar e entender que desembalar mais, né? Abrir menos pacote e comer mais o fruto, a fruta, a verdura, a carne, é uma melhor opção de vida. Eu passei por muitas coisas antes. Eu perdi um irmão com câncer, né, há 17 anos, 16 anos atrás, câncer de intestino. Então, assim, ou você muda a vida, ou você vai cair no mesmo rumo. Você vai despertar aquelas características da mesma forma, né? Então, hoje tudo está transgênico quase. Tudo isso é uma alteração de genética. Mas ainda melhor eu ter o contato da fruta e destoxificar essa fruta. Tem uns aparelhinhos, né? Para quem quiser depois a gente pode indicar. Tem uns aparelhinhos de ozônio que você ozoniza a água, que você tira metal tóxico, que você elimina, né? Parasitas, né, micro-organismos também dos alimentos, que você pode ter em casa, é uma forma. Você tem uma água com melhor alcalinidade, é uma forma. Então, você ter uma composição, né, de um alimento um pouco mais natural é uma melhor forma. Você plantar o seu alimento é uma melhor forma, né? Então, porque senão daqui a pouco a gente virou astronauta, nós vamos ficar só na cápsula. Por isso que eu gosto da suplementação mais baseada naquilo que realmente há necessidade. Você ficar fazendo Então, disparo de cápsula então também não é legal. eu ia chegar aí, eu me lembro que numa das lives nós chegamos a conversar, né, um pouco já sobre isso, né, porque eu já começo a levantar um sistema de alerta, né, ao processo do encapsulamento, né, porque eu observo que nós estamos sendo educados, né, ou melhor, empurrados, ou melhor, né, direcionados, né, a justamente abrir mão do que a natureza oferece, né? E Sim. até o próprio discurso de que a terra está pobre, né? Eu fico pensando de que terra estão falando, né? Porque, por exemplo, né, a terra da onde eu estou aqui, em Taubaté, né, da filha, né, essa terra está intacta. Essa terra, o que botar vai dar ali
e ela não foi usada exaustivamente, né, na produção para poder justificar, né, o fato dela estar agora empobrecida, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa, né, dos empobrecimentos. Nós temos que saber do que nós estamos falando, ponto um. E o ponto dois, até que ponto, né, todo o processo de substituição, né, de curto, médio e longo prazo, os efeitos que isso podem causar também na gente, né? Porque como nós estamos fazendo uso cada vez mais de questões que teoricamente, né, não não combinariam com o combinariam. nosso histórico alimentar, né, a nossa própria ancestralidade também, né, em cima disso. Então, tudo isso acaba sendo muito novo, né, Carla, para o próprio organismo. Né? Isso poderia também ser um elemento já de epigenética para as próximas gerações? Você já parou para pensar nisso? Então, doutora Alex, nós temos que ver que hoje o mundo ele vive de uma indústria. Tem a indústria da doença, que é, né, a gente já conhece, essa indústria da doença ela é dividida em vários setores, e vão surgindo subsetores dentro dela, tá? A gente tem que ser bem claro isso com o paciente que está aí começando a buscar coisas na internet, tem muita coisa bacana, mas você tem que ter bastante cuidado. Então, você tem o excesso de medicação, né? A demanda de prescrição a larga escala hoje. Você tem um segundo ponto, né, que é o supermercado, as prateleiras, você tem que ter cuidado com essa outra indústria, que ela também está aí e ela pode te adoecer. Nós temos um terceiro ponto, que é um lado muito bonito, que eu trabalho há 8 anos, que vamos dizer que é essa parte ortomolecular, essa medicina integrativa, que veio para ajudar muita coisa, mas eu vejo hoje que tem profissionais que usam dela uma indústria, né? Indústria no sentido de que a pessoa sai de um consultório tomando não sei quantas cápsulas, não tem fígado, não tem intestino que a longo prazo suporta isso. Eu acho que assim, a gente tem que ter consciência, tranquilidade, ensinar que o paciente, a primeira coisa que ele tem que aprender é nutrição, é comer. Ele tem que comer de verdade. Agora, se chegar um ponto que a gente não tem comida, é claro que eu vou viver de cápsula também. Mas a gente ainda tem comida na mesa. A gente tem como comer arroz, feijão, a gente tem como comer salada, a gente tem como comer verdura. Você tem como plantar. Né? Aqui na minha região também, aonde é que há essa área que perdeu, empobrecida? É aonde faz sempre a plantação em seguida. São as largas escalas. Você planta soja, depois você aproveita outro período e É planta que milho, você vem e planta hein, soja. Carla? É? A, a Bíblia, inclusive, ela ensina como manejar a terra. Você sabia disso? É. Está lá no Velho Testamento, que existe um tempo de descanso para a terra voltar a dar. O problema é que nós entramos com uma versão no agro, né, industrial, inclusive. Né? O agro já não é mais Uhum. agro há muito tempo. Né? Agro enquanto agricultura. Né? Virou um agro industrial, né? Aquela coisa da industrialização, até porque houve a demanda, né? E aí, para atender a demanda, eles foram também criando alternativas. Né? E muitas delas, a nível de curto, médio e longo prazo, né? Elas têm se mostrado nocivas, né? Tóxicas, porque de alguma maneira, né, eu resolvo o teu problema agora, né, você vai fazer o uso daquilo, porém, daqui a mais 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, as consequências estão se apresentando aí. Tu compreendeu? É Mas verdade. eu entendo que a gente precisaria é, repensar o que a gente come nas estações, inclusive, entendeu? Esse Porque sentido, cada né? estação há um tipo de alimento, né? E hoje a gente não tem esse respeito ao que é natural da estação. É que Deus deixou muito perfeito. Você tem estação do ano para certos tipos e variedades de alimento. Você tem a fase da lua, que vai também fazer o amadurecimento correto desses alimentos, e hoje não se segue mais nada disso. Nem o ser humano está conectado mais com a fase da lua. A mulher hoje, ela hormonalmente, nós somos dependentes sim da fase da lua. É a época, tanto que a gestação ela é contada por semanas, né? O correto Uhum. é
você saber quando você está ovulando, quando você está menstruando. Só que hoje está todo mundo cheio de hormônio industrializado aí, né? Que é o sintético, para não engravidar. Aí esse hormônio, né? A nossa água, ela é hoje toda contaminada. Você tem uma indústria que fabrica, você tem um monte de mulher, né? Que vai para as fluentes essa urina. Você tem, isso não chega a micronanopartículas de pouquinho em pouquinho, está sim chegando ao ser humano. E nosso corpo não tem a capacidade original de destoxificar de forma livre demanda essas toxinas de agressão ambiental. Então, aí você tem a terra que tem toda essa manipulação, né? É claro que você tem adubos maravilhosos que repõem minerais e tal, 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 que vai trazer, né, um melhor desempenho, mas ao mesmo tempo, essa demanda de tira-põe, dois tipos de alimento muitas vezes, né, essa sequência, você acaba perdendo sim a qualidade. Agora, na minha região aqui, aonde não é essa demanda, se eu plantar aqui no meu quintal vários tipos de fruta e de vegetais, vai dar. Ainda dá, né? Então, acho que nós estamos num tempo de realmente, vamos dizer que despertar para ter realmente sua horta, pelo menos um pouco de coisa a gente tem que ter plantado, né? Estão perguntando aqui da marca Corim, excelente, né? É um pessoal que faz um trabalho muito legal a nível de natureza. Eles trabalham com os produtos nada transgênico, nada modificado. Tem muita igreja hoje que trabalha com isso. Aqui na minha cidade tem uma igreja evangélica que faz, ela vende lá no local a rúcula, o agrião, o alface, o tomatinho, algumas frutas, banana. Eles vendem lá, ajuda a igreja e eles vendem com valor justo, porque você pega também essas feiras que tem fechadas para orgânicos. 100% orgânico, nenhum orgânico é, porque a água não é mais orgânica, a terra não está muito orgânica. Mas você ainda tem uma capacidade de ter um orgânico na sua casa e comprar algo mais puro. Então, você vê que tudo é uma subdivisão de indústria de venda. O que a gente tem que ter cuidado é para não pirar. Deixa eu te fazer uma colocação aí, né? Voltando ainda à questão do caro e do barato em cima dessa situação, né? Se nós pegarmos uma alimentação orgânica, né, Certo? e pegar uma ideia de uma família de quatro pessoas, que é mais ou menos a composição, né, da família brasileira, em média são quatro pessoas, né, salvo você que já está em cinco, né, caminhando para o sexto daqui a pouquinho, mas o normal da galera Respeitando o ciclo da lua. Eu só ela não, sabendo. o normal da galera aí é os quatro, né, tendendo a três, né, quatro tendendo a três. Então, dentro dessa visão do quatro tendendo a três, né, a gente teria um custo alimentar, né, por pessoa aí, eu acredito que na faixa aí de uns R$ 15, eu acho que é um valor muito próximo de uma realidade. R$ 15 de custo alimentar Perfeito. nessa coisa mais orgânica, né? Tá certo? Então você vê que não é algo tão absurdo, porque Mas né, uma ainda família de quatro pessoas, né, quando vai comer os besterol aí que a galera compra, aquela coisa toda, que papapá, né, também é um caso. rapidinho, não, rapidinho as compras vão bater lá em cima, e ele vai estar botando coisas que vão estar causando o quê? Dano e que vai estar gerando esse custo adicional da demanda por algo agora para corrigir o que podia ter sido evitado, né? Que é aquela coisa da prevenção, da contenção, do contingenciamento, da correção, para não ter que lidar com a pós-venção, né? Que é o dano estabelecido. No que tange ao glúten, tá? Nós fomos educados desde pequeninos a consumir. Né? Isso acontece em tudo, desde a comida que a mãe está fazendo aos aniversários infantis. Você que tem o teu pequenino, né? Daqui a pouquinho começa as festinhas, aí o pessoal chama para festinha daqui, festinha do outro, aquela coisa toda. Tem. Oi? É isso mesmo. Então, como lidar com o ambiente social Sim. corrosivo, tóxico, abusivo, destrutivo, sem comprometer essa socialização?
Então, é o que eu falo, a gente não pode viver numa bolha, entrar dentro dela e falar, vou juntar minha família aqui, ninguém toca. Não, você está vivendo no mundo, você tem conexões, você tem interações e faz parte, inclusive, da saúde social, né? O que eu tento evitar, o que eu tento fazer, pedir para os meus pacientes, que pelo menos de segunda a sexta-feira, elimina o que é inflamatório da sua casa, né? Se você vai numa festa um fim de Uhum. semana é uma coisa, se você vai fazer uma viagem é outra coisa, mas você, claro que a pessoa que não tem uma alergia e que nem tenha, por exemplo, a doença celíaca, que é a doença do glúten. Esse não pode ter contato, porque esse contato vai trazer o quê? Sintomas rápidos, né? São Então características vamos imediatas. explicar, Carla. Explica a doença celíaca, porque de repente alguém pode ser celíaco aqui, ou tem alguém na família e nem saiba que está passando por isso. O que, que seria essa doença? Nós temos alguns fatores que mostram essas características de problema com glúten. A gente tem a sensibilidade, tá? A sensibilidade, ela traz sintomas tipo dor de estômago, inchaço de barriga, excesso de gases, sensação de queimação na garganta, né? Aquela coceira, pigarro, vômitos, diarreia. Tem pessoas que têm essas aí, ok? E essas características, elas demoram até, eu comi o glúten hoje, daqui 4 dias começa a me fazer mal. Isso é uma sensibilidade. Tanto que muitas vezes vai passar batido, por quê? Vai parecer que essa é uma intolerância sensível, vai parecer que nem foi o glúten, porque depois de 4 dias que começou, eu comia lasanha hoje, na hora do almoço, daqui 4 dias eu começo a ter alguns sintomas desses. Já a alergia, né, mediada por imunoglobulinas, que a gente testa no sangue, tem como você fazer testes, sim, para saber se é alérgico, desde testes genéticos, né, até mesmo medir algumas enzimas, como a antiglutaminase, antigliadina, né? Então, essas enzimas, elas mostram para a gente essa característica. Aí vem a alergia. A alergia são sintomas rápidos, que tem urticárias, vermelhidão, coceira, dificuldade de respirar, inchaço de rosto, de língua. Essa é uma alergia. Aí você tem a parte do doente celíaco. O doente celíaco, ele tem algumas características que também são difíceis de correlacionar, como doenças neurológicas, a sensibilidade de locomoção, doenças nas pernas, né? Você tem formigamento, de vez em quando dificuldade, tropeça, ativa ataxia por glúten. Ataxia por glúten é como se o nosso cerebelo fosse atacado, né? Como se essa molécula levasse a uma autoimune, que o corpo a próprio se ataca e traz características como se fosse uma esclerose. Você tem dificuldades para andar, né? Então, existem outras características ainda mais, que quando a gente fala, né, de intolerâncias, que aquela mucosa intestinal sofreu alteração, sofreu rompimento na membrana, vai cair em circulação, algumas toxinas, as toxinas vão rodar pelo seu sangue, e aí começa a fazer o quê? Mais uma arma no gatilho para despertar a autoimune que você tem parada. Eu, psoríase, por exemplo, comecei a comer glúten, e para mim também a proteína do leite é um dos disparos grandes, né? Muitas vezes está correlacionado um com o outro. E muita gente fica ali, é a lactose, é o açúcar do leite. Tira a lactose, melhora um pouco, mas aí volta de novo. Por quê? Porque às vezes você tem também associado o problema com a proteína do leite. Aí minha psoríase ataca, começa a coçar, descascar, descamar. Aí vem todos aqueles processos. Eu dei uma. Final de ano a gente acaba, né, relaxando um pouco. Eu tenho foto que eu até coloco no meu Instagram para quem quiser dar uma olhada. Eu fiquei início aqui começou a cair, que eu fiquei meio que careca. Ah, é pós-parto. Não, eu ganhei neném em setembro, começou a cair em janeiro. É uma das minhas características, Carla, da minha intolerância, da minha sensibilidade ao glúten. Fiquei livre no final de ano, demanda, né, de visitas e viagens e tal. O que aconteceu? Comecei a ficar aqui carequinha assim, ó. Agora, tudo bem, estou usando o meu bonezinho, mudei a alimentação, né? Eu uso um aparelhinho de laser, que eu adoro laser, que ajuda a estimular esse folículo, né? Quem quiser indicação, pode chamar que a gente indica onde que você pede, onde você compra. É interessante você ter, porque nos Estados Unidos é muito comum o paciente ter em casa alguns aparelhinhos. Você tem aparelhinho para tratar rinite, sinusite, que ajuda. Claro que você tem que tirar o que te inflama. Normalmente, rinite, sinusite, muitas pessoas têm intolerância à proteína do leite, não sabe, mas você tem um laserzinho. Então, a tecnologia tem muita coisa bacana, mas ela também trouxe essa tecnologia dos transgênicos, essa tecnologia, né, dessa modificação. Então, você tem a sensibilidade, a alergia, a doença celíaca.
que tudo pode correlacionar com aquilo que você tem parado lá no DNA e despertar e vir à tona aquilo. Então a gente tem que realmente entender, né? Mais ainda, há outro fator que, por exemplo, vou falar da farinha de trigo. A nossa legislação, ela libera até não sei quantos porcentos lá de inseto. É liberado por legislação, não tem como eles ter esse controle. Você imagina, um país do tamanho do Brasil faz tonéis de farinha. Você acha que não tem fungo? Você acha que esse fungo não gera bichinhos lá dentro? Se você compra um pacote de farinha de trigo e coloca no seu armário e guarda, daqui 6 meses você vai olhar, o que vai acontecer? Vai bichinho sair de dentro para fora, não é de fora para dentro que vai furar o pacote. Ele proliferou ali porque tinha o quê? Pedacinhos de DNA. E ele começa a crescer e movimentar. Olha a transmutação da vida, né? Como que é? Então, esses bichinhos, eles são liberados por uma porcentagem, né? Pelo nosso órgão de vigilância. E eles criam Mas, Carla, microtoxinas. deixa eu fazer uma pergunta nisso. Né? Nós agora, inclusive, vamos enfrentar um grande desafio, né? Que já há um embate de narrativas se vai faltar ou não o grão nosso de cada dia. Né? E aí nós vamos estar trazendo materiais até de outras origens para cá. Né? Há possibilidade, toda vez que eu estou fazendo uso de um material de um outro local, tá? De eu estar agora, a gente tem que tomar um cuidado enorme porque eu estou no efeito Presto Barba, né? Em cima da coisa, né? Então, estou tentando formular bem aqui para você poder responder bem e a gente não ter problema e não perder a live, que a live está bem interessante. Olha só, mas a pergunta é o seguinte, né? Eu posso me contaminar, tá, no meu histórico, né, alimentar. Pronto, vai ficar bem simples. Eu fui para a Europa, fato real, tá certo? E aí cheguei lá, você teve também, né? E nós nos alimentamos do que tinha lá, tá certo? Ok? Então eu comia o que da terra lá dava, né? E eu comia o que estava sendo servido ali. Então, no momento que eu estou tendo contato com essa alimentação, que não é da minha origem, que não faz parte do meu solo, né? Isso pode alterar o meu funcionamento metabólico? Primeira pergunta. E essa alteração metabólica, ela pode também ser influenciada pela mudança desse ciclo circadiano, que, por exemplo, agora a Europa, nós estamos com uma diferença aí de 5 horas em relação à Ásia, dependendo, 12 horas, 24 horas, Oriente Médio, 12 horas, quer dizer, então, essas mudanças aí, né, de eu ir ou de virem para cá, podem causar dano a esse metabolismo nosso? Sim, pode ser para o lado bom e para o lado ruim. Por exemplo, eu quando vou para lá, que eu como o pão que serve lá, eu não fico com as reações que eu tenho aqui. Eu não dou tosse, não dou pigarro e não começa a me coçar com o tempo, tá? Porque é uma farinha muitas vezes mais pura, porque a demanda deles é bem menor do que a nossa Brasil, né? E aqui a gente está acostumado com aquele pão fofinho, que ele está mais carregado de quê? Da proteína do glúten. Lá é aquele pão mais duro, mais sovado. É um trigo meio trigo sarraceno, é um trigo que não tem tanta essa, né? Então, pode ser que eu indo para lá me faça, às vezes, bem, mas o que vem para cá talvez sente mais e vai achar o nosso ainda mais gostoso, que para ele é uma novidade. Você comer o bolo mais fofinho, o pão mais fofinho, tudo é questão de adaptação, né? Você adaptou naquele fofinho, você chega lá, você é Então, uma então, novidade. essa epigenética, ela pode ser benéfica ou não. Mas Sim, isso vai depender do quê? Da minha herança alimentar, do histórico alimentar da minha família, da minha ancestralidade. O que vai impactar nessa adaptação? sim, você tem algumas características genéticas na sua mucosa intestinal, no seu aparelho digestivo. O aparelho digestivo começa da boca, vai até o ânus. Isso é todo o aparelho digestivo. Então, tem pessoas que já nascem com a sensibilidade. Uma mãe que teve na gestação muito contato com essas proteínas que são estimulantes do nosso organismo,
a criança já vai vir com essas alterações, provavelmente. Se não nascer com as alterações, vai ter guardado no DNA para despertar daqui a pouco, tá? Então, essas adaptações epigenéticas podem ocorrer pelos dois lados. São os dois fatores, pelo lado bom e pelo lado ruim. Você tem que modular para que venha para o lado bom. Agora, o que vem de lá para cá pode sofrer também. Acha tudo muito bacana, muito tudo. Quando chega lá, fala, não, tempo que eu fiquei ali, além de ter inflamado, inchado, engordei, não é só porque você está viajando que você comeu muito. Porque às vezes a gente viaja para alguns lugares, a gente não engorda e a gente come muito, não é? Então, eles lá, por exemplo, na Europa, eles têm uma dieta à base de dieta mediterrânea. Eles comem muito peixe, eles comem muito, né, frutos do mar, eles têm um contato, né? Para eles é mais fácil, porque o que é muito bom aqui vai para lá. Isso a gente sabe, né? Que uma banana muito boa daqui, ela é exportada, ela não fica muito para o brasileiro. A laranja muito boa daqui, ela é exportada. Então, eles lá têm uma acessibilidade muito grande a esses frutos, que fica até mais barato que para a gente aqui, tá? Então, eu vejo isso quando a gente viaja. Agora, não vamos também deixar de entender que nós temos a capacidade aqui de adaptar o nosso solo, a nossa casa, para quem tem espaço, para ter também o seu pomar, para ter a sua fruta, para ter sua verdura, né? Pelo menos o básico ali para o dia a dia, já é hora de você estar fazendo, né? Se você não quiser comer só o sintético, que a gente já está vivendo uma vida sintética, eu Agora, falo que vive Carla, um teatro. essa capacidade de adaptação, né? Nós temos visto que essa geração nova do teu menino, inclusive aí, né, das minhas netas, né, eles estão sendo bombardeados, né, Sim. inclusive agora com essa mudança climática, por exemplo, Taubaté ontem estava 30 e poucos graus, né, hoje já começou a chegar uma frente fria, né? Amanhã talvez a gente caia aí para uns 18, 19 graus aqui, como o sul já estão falando lá de bater 5, 6 graus de temperatura. Então, quando você tem essas alterações climáticas significativas, né, esse sistema imune, que ele já vem combalido via intestino, né, ele agora vai facilitar esse propagar de todo esse processo viral que nós estamos vendo, né? Porque, por exemplo, a gente tinha falado do sopão do Carnaval e agora a gente tem o sopão do Rio Grande do Sul, tá? Que é um sopão Uhum. infinitamente superior, porque houve agora, né, literalmente a mistura de tudo com tudo, né? Eu ainda não consegui ainda uma maneira mental de conceber o que pode ter virado aquelas águas, né? E até, se você conseguir levantar essa informação para a gente, até a próxima live da semana que vem, seria muito interessante. Quer dizer, A gente podia falar de água semana que o vem. que virou aquilo ali, né? O que virou aquilo ali, pegando, né, a parte, né, do que seria a morte dos animais, morte de pessoas, os produtos, né, que a água carregou, mais o esgoto, né, mais também a situação dos cemitérios que foram para debaixo d'água. Quer dizer, então, aquela água, e ela está indo para a Lagoa dos Patos, chegou já na Lagoa dos Patos, né? E vai para o oceano. E vai para o oceano. Quer dizer, então, uma coisa muito diferente de tudo, né, foi exaustivamente ali, né, trabalhada, embolada, né, porque ali houve, né, o contato da coisa A com a coisa Z, né, então ficou A mais Z, quer dizer, então nós temos muitas coisas em mutação ali naquele movimento que está acontecendo ali. Né? Então, uma coisa para a gente já deixar aqui, né, se você puder pesquisar isso, qual é o impacto disso para quem está socorrendo, para quem ficou exposto, né? e, e o que a gente pode esperar de lá para cá, porque algo deverá surgir por conta do que aconteceu. Nós temos pessoas de quase todos os estados colaborando, comendo, bebendo e muitas das vezes tendo contato com essa água, inclusive. Tendo contato. Eu vi muita gente mergulhada até o peito, aquela coisa toda. Né? São poucas as equipes que têm a roupa apropriada para isso, se é que existe roupa
que segure isso, né? Ok? Porque aí envolve tudo, né? Sapato especial, luva especial, e eu não vi esse contato, né? O pessoal preparado para isso. Mas, enfim, isso está em curso lá, fica, né? Como chamada, né? Do que poderá surgir desse bendito sopão. Mas a pergunta é o seguinte, né? Como é que essa garotada agora atravessa, né, nossos filhos e netos, né, esse momento que de muita oscilação, vai ser um inverno fora de época, né? Porque ele parece que vai subir e descer, né? Ele vai subir e descer, ele vai subir e descer, e a gente vai ter um teste aí quase que diário de imunidade, né? As crianças, elas suportam essa variação toda, a alimentação do glúten interfere nisso, como é que essas crianças deveriam se alimentar para poder passar por isso com menos risco. As crianças, adultos, idosos, né? Todo mundo vai ser impactado daqui a um tempo, sim. Não é só com supermercado para questões de valores, mas também porque nós vivemos um emaranhamento de pessoas. Está todo mundo ligado um ao outro, né? Não tem como você separar o que está acontecendo na ponta do Brasil daqui de cima. Então, micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, eles rodam mesmo. Você vê que o negócio sai lá do outro lado do mundo e vem parar aqui. Você imagina que na nossa região, na hora que proliferar, né, nós estamos num país tropical. Tropical no sentido que tudo bem que lá no sul é mais frio e tudo, mas eles vão ter um momento tropical deles ali. A proliferação ainda fica maior, né? Por quê? Porque a mutação de micro-organismo, ela depende muito desse ciclo circadiano da natureza também, o próprio micro-organismo. E essa adaptação, né, desses micro-organismos que estão lá correr solto, eles podem ser uma adaptação muito prejudicial ao ser humano, aos animais, à terra, à água, a tudo, né? Mas, assim, o que nós precisamos entender, o nosso corpo precisa detoxificar, desparasitar, de 6 em 6 meses, pelo menos. Procura um profissional que te acompanhe, para que você também não faça errado. Uma boa detoxificação, uma boa desparasitação. Lá no grupo do Telegram, a gente tenta colocar essas coisas. Crianças também precisam. Tem criança que nunca desparasitou. Menino de 7, 8 anos de idade que o pediatra fala, não, não tem necessidade, porque aqui na região nós temos saneamento básico. Peraí, não é só o saneamento básico, né? Nós temos outros fatores que levam. Você pôs a mão na escada rolante do shopping, outra pessoa acabou de, né, ir ao banheiro, por exemplo. Você pôs a mãozinha ali, a criança, ela levou o rosto, ela pode levar, assim, micro-organismos aí, né? Para dentro do seu organismo. Então, o sistema Entendi. adaptativo, né, o sistema imunológico, tem duas fases. Tem um sistema que é o imediato, que é os neutrófilos, né, a própria parte dos leucócitos no geral, que reagem a essa movimentação primária. E você tem o adaptativo, que ele reconhece aquilo ali com contato e acaba, né, que são os linfócitos, o CD4, o CD8, né, são outras células que vêm ali para tentar eliminar. E hoje o que tem acontecido é que as pessoas estão com essa imunidade inata e adaptativa baixa, né, por conta de vários fatores, não só da alimentação, ela é uma delas, a alimentação. Mas nós temos outros fatores que estão interferindo, né? O ar, né, que você está respirando, né, que você falou essa semana sobre a fumaça branca, ela é uma realidade. A gente sabe que tem acontecido. Você tem uma água totalmente, né, alterada, um pH que não é para sustentar o Deixa, ser humano. hein, Carla, deixa eu te falar essa coisa da água. Há pouco eu estava na Suíça, em Genebra, e aí a informação de lá para mim foi que o sistema de águas identificou uma elevação significativa na quantidade de cocaína na água, e eles estão tendo que fazer um trabalho, né, mais intenso para fazer a diminuição dessa cocaína que está entrando na água É, pública, e que seria oriundo, né, justamente dessa questão do lençol freático, né, porque ele está recebendo esses dejetos, né, essa urina, né, do usuário, né, então isso está chegando e está contaminando o lençol freático. Olha só, o lençol freático, né, está sendo contaminado. Então, na Europa, nós já estamos com muitas cidades que estão identificando cocaína na água e no ar.
cocaína na água e no ar, só para corroborar o que você está dizendo, né? E a gente Uhum. entender que é uma dinâmica, né? Que, como eu não tenho para onde ir, o que está acontecendo na casa do vizinho vai acontecer na minha casa e vice-versa. Então, né, nós estamos propagando e recebendo essa propagação de um lado para o outro. Carla, você está aí? Tô aqui. Tá me Voltou? ouvindo? Voltou. Travando aí? Travou. É, tem até uma pessoa que está falando aqui que é de Porto, em Portugal também, em Porto também foi encontrada a cocaína na água. E no Brasil Sim. também, tá? No Brasil já teve um estudo da FAPESP, né, que é de vocês aí, que é de São Paulo, falando sobre o contaminante na Baía dos Santos, não é? Isso, foi agora, foi recente, inclusive. Isso foi Agora, bem há algumas recente. semanas, eu acho, que saiu sobre isso, a presença de cocaína Sim, nessa sim, Baía, sim. água da Baía dos Santos. Bem Então, recente. assim, tem coisas que já estão acontecendo, algumas coisas estão sendo relatadas e outras não. Então, é uma água de qualidade a gente precisa, você ter um bom filtro, uma boa vela para esse filtro, você ter dispositivos que remineraliza de forma barata, simples e prática, para você tentar, é uma tentativa de sobrevivência que nós estamos vivendo hoje no planeta, né? Então, a gente que está aqui tendo uma visão um pouquinho mais além, talvez a gente tenha menos danos. Não que a gente não vai sofrer danos, mas que a gente tenha menos danos. Porque uma grande parte que está ali fechada, é vedada, os danos vão ser maiores. Infelizmente, você vai ter que estar bem para ajudar os que estão perto de você e que vão sofrer Sim. danos. Não, e até para a gente fechar, porque agora a gente já vai lá para o Enoque, né? Tem 3 minutinhos, né? Carla, como é que a galera te encontra aí, Agora está tá fácil. certo? Para Você poder. falou, Isso, tá de cabeça para mãe, baixo. coloca a plaquinha, que aí Isso. aparece o telefone, o YouTube e o Instagram. E se vocês Isso, então você quiserem tira um dicas, print, gente, dá para você printar aí, ó. e se vocês quiserem dica de produtos, né, de qualidade, que a gente tem certeza que funciona, né? Porque não adianta você ir lá e comprar um negócio que talvez, né, venha aí, não sei da onde. Mas que a gente já testou, que tem qualidade, a gente pode dar também. Tanto no Telegram, doutor Alex, como é que faz para entrar no Telegram? Aí é no zap nosso, né? Eu não fiz a plaquinha. O zap é o 21 995 31 34 49. O zap é o 21 995 31 34 49. Zap 21 995 31 34 49. Aí você, né, diz que quer ir para Brasília para estar comigo a doutora Carla, com o terapeuta Luiz Manuel. O café já está certo, tá, gente? O café está certo. Então, Vai você ser vem estar com a excelente. gente, vem estar com a gente em Brasília, né? Dia 18 de maio, para bater um papo aí, que vai começar às 9 da manhã, vai até às 17 horas da tarde. E eu Gente, é estou muito pensando, assunto, doutor Alex, muito se você assunto. me permitir, levar um protocolo de detoxificação para o pessoal que vai estar presencialmente lá, não é? Total, 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 não, é liberdade total. A casa é sua e eu só sou o convidado. Vocês são os anfitriões, são muito bem-vindos com tudo. Tá aberto, o que você quiser demonstrar está extremamente aberto aí. E a gente vai até fazer uma mesa redonda. Eu, você e o Luiz, que o Luiz confirmou que está aí, né? A gente vai ter uma mesa redonda, um papo aberto com todo mundo, né? Sem celular, né? Sem celular, para a gente não ter apurrinhação, né? Ter apurrinhação depois. A gente vai poder bater. Lá em Floripa foi incrível. O papo aberto foi. Levou quase 3 horas de papo aberto, cara. O negócio foi sério, hein? A gente falou um monte, expliquei um monte, né? Porque é muito importante dar chance das pessoas falarem, né? Do que está sendo a agonia delas, do medo delas, né, das projeções, dos hologramas, né? Eu observo que muita coisa que a gente pensa, né? A gente pensa que pensa. E quando você tem a chance de expressar e conjugar com mais informações, as coisas ficam mais claras. Né? Então, o pessoal que saiu lá da imersão saiu muito orientado. Né? Graças a Deus, a resposta foi muito boa e eu creio que em Brasília não vai ser diferente. A gente vai ter um resultado muito legal e com enriquecimento aí da tua presença e a do Luiz. Então, a gente vai poder bater papo bem cabeça. Já. Então, vem estar com a gente. Né? Porque por hora é possível nós estarmos juntos. E por hora nós estamos aqui. Então,
aproveito por hora. Aproveito por hora. Porque é o por hora mesmo, literalmente é por hora. Né? Então, e vão ser aí cerca de quase 8 horas de imersão direta. É muita coisa, gente, muita coisa. Então, Foi né, maravilhoso. não, vai ser top. Tá? Então, eu quero Com vocês com a certeza. gente. Eu Faça queria esse todos esses esforço, aqui, vem ó, estar com a que gente. Oi? participam. Eu queria todos esses aqui que participam, ó, o Reginaldo, o Altair, né, que está aqui direto. É isso aí. Tem o Marcelo aí, o paulistano aí. Marcelo teve comigo no Encontro Betete, lá em São Paulo. O Marcelo teve comigo, né? A Moza teve Uma comigo lá comunidade. no Ninho das Águias. Né? Eu não sei se o Reginaldo é. O Reginaldo não, se o Renato entrou, o Renato teve comigo lá no Ninho das Águias, né? Junto com a esposa. Né? Então, gente, faça um esforço e vem estar com a gente. Eu tenho certeza que a cabecinha de vocês vai mudar e nós já estamos entrando com o Enoch em exatamente 2 minutos. 2 minutinhos nós vamos entrar com o Enoch. Tá bom? Um abraço aí, Carla. Um Obrigado aí, abraço, querido. com Deus, tudo de bom. Valeu. Tchau, Pra todo mundo tchau. aí. Tchau, tchau.